Força, guerreiros! Hoje eu tive a ideia de conversar um pouco com vocês, tentando encorajar, caso você tenha depressão, ansiedade ou qualquer tipo de outro transtorno nessa área e que fica na dúvida se pode ou não pode, se deve ou não deve seguir no sonho da carreira policial. Porque algumas pessoas já me procuraram através dos comentários nos vídeos e de outras maneiras, perguntando assim, por exemplo, tenho ansiedade. Hoje uma coisa mais comum que existe na face da Terra, com certeza, são transtornos ansiosos, né, como síndrome do pânico ou outros tipos de transtorno do gênero. Ou tenho alguns tipos de fobias, né, medos. E me perguntam, quem sabe, o que você acha? Tem condições de eu fazer concurso para carreiras policiais? Ou o cara que faz concurso de carreira policial, o cara tem que ser 100% saudável, não pode ter nenhum tipo de doença pré-existente. E, aliás, isso, se caso na hora do psicotécnico ali identificarem que eu tive algum problema, algum transtorno, vai ser eliminatório para mim e vai acabar o meu sonho de carreira policial. E eu venho aqui te dizer que não é bem assim que funcionam as coisas, né? E nós somos seres humanos e todo ser humano ele está sujeito à doença. Então, em algum momento da sua história, eu, por exemplo, já tenho meus 34 anos, talvez você tenha mais, talvez você tenha menos, mas de qualquer forma você já pode ter vivido bastante nessa vida. E a vida pode ter te machucado de algumas formas, e te trazido algumas sequelas, algumas dificuldades na área da questão psicológica. Estou falando aqui como leigo, primeiramente, é importante dizer, não sou formado em psicologia, mas vou falar aqui sobre a minha experiência pessoal. Como eu tenho muitos colegas, converso bastante, é uma característica minha que eu gosto sempre de pesquisar assim, a vida pré-existente da pessoa, descobrir como é que ela começou a estudar para o concurso, né, e quais foram as dificuldades. Eu vejo que muitos colegas, né, já tiveram sim problemas nessa questão e que não foi empecilho para ingressar na carreira policial. Eu mesmo posso dizer, na minha própria experiência, que tive, obviamente, em algum momento da minha vida, transtornos de ansiedade. Eu acho que hoje em dia, da população mundial, 80% a 90% das pessoas em algum momento tiveram ou terão. Inclusive, se alguém aí tem o costume de ler livros do Augusto Cury ou de outros psiquiatras modernos, deve saber que isso é quase que uma regra, né? A população mundial está bastante doente e aqueles que não adoeceram vão acabar adoecendo em algum momento, vão passar por algum período de crise ao longo da sua vida. E em concursos recentes que eu fiz na parte da seleção, principalmente na questão do acesso na entrevista, né, e no momento do teste psicotécnico, normalmente você passa por uma entrevista, foi perguntado se eu já tive algum problema. É normal, todo mundo tem que preencher fichas, tem que falar o que já vivenciou. E eu te aconselho o seguinte, a honestidade. Claro, uma honestidade moderada, você não vai chegar lá contando toda a sua vida. Mas eu não tive nenhum problema em dizer, por exemplo, eu tive, em torno de 6 a 7 anos atrás, eu perdi a minha irmã. Né? Durante esse período, eu passei por um período de depressão, né, bem forte. Então foi uma depressão súbita, importante, né, onde me trouxe consequências naturais, né, onde eu tive que procurar auxílio médico e durante um certo período fiz até acompanhamento, né, usei de medicações, enfim. Então eu fui 100% transparente nessa questão. Deixei claro que também isso já estava resolvido. E naturalmente, como qualquer outro ser humano, eu também tenho minhas fobias. Eu acho que hoje em dia é bem difícil alguém que não tenha, né? Então, o que isso vai te atrapalhar? Obviamente, né, como você, por exemplo, vai se candidatar a uma carreira policial, você vai ter que estar apto a certas situações inusitadas que um trabalhador comum não se submete. Né? Como, por exemplo, como quem quer trabalhar em presídio, vai ter que saber que vai ficar fechado uma boa parte do dia, né? Vai ficar longe da luz do sol e que muitas vezes vai estar sem o controle da situação. Né? E eu sei que para quem tem fobia isso é um problema grave, porque você está dentro de um local completamente fechado, em que para sair você tem uma série de normas e regras. Então isso pode ser, para algumas pessoas, um pouco perturbador. Assim como, inicialmente, também foi para mim no início, né, logo um pouco de choque, assim, né, nesse sentido. Mas posso te garantir que mesmo você tendo esse tipo de fobia, de locais fechados, de escuro, enfim, não sei qual que é o problema que você tem. Você não precisa ter medo da carreira policial. Pelo contrário, você tem que enfrentar os seus medos. Claro que se for um medo paralisante,
como muitas vezes aconteceu no meu passado. Eu tive também transtornos de ansiedade, tive síndrome do pensamento acelerado, acho que é isso o nome, eu não me lembro agora o nome moderno que eles estão dando, mas é ansiedade generalizada, aquela sensação de falta de ar, sensação de peso, é natural. Inclusive, se você conversar com colegas da carreira policial, acho que 90% já sentiu algum sintoma ou vai sentir depois que entrar. E não foi eliminatório de forma alguma. Fui transparente, fui, digamos assim, claro. Deixei claro que fiz o acompanhamento enquanto necessário e que hoje em dia já estava reabilitado e estava apto a trabalhar naquele momento. Então a questão que fica aqui é duas questões importantes. Primeiro, se você tem algum transtorno de ansiedade, tem depressão, está com algum problema, não hesite em procurar auxílio, procurar ajuda profissional. Vá a seu psicólogo, vá a seu psiquiatra. E você pode pensar assim, nossa, mas se eu tomar remédio, se eu procurar um psiquiatra, então acabou, né? Eu nunca mais vou conseguir um concurso. Isso é bobagem. A investigação social, ela jamais vai te prejudicar nesse sentido. Claro, se você teve um histórico lá de, digamos, de tentativa de suicídio, alguma coisa um pouco mais grave, né, como que cheirou algo similar ou próximo a um crime, talvez você, com certeza, você provavelmente vai encontrar problemas. Porém, se ficou na área pessoal, se ficou algo mais particular, como uma ansiedade generalizada, uma depressão, né, em casos isolados, se você fez o seu tratamento ou precisa fazer seu tratamento, não hesite em fazer o concurso para a carreira policial. Isso não vai ser empecilho de forma alguma. E também seja honesto e transparente na sua investigação social, principalmente se gerou dados para o INSS, por exemplo, se você era servidor, ou melhor, empregado da iniciativa privada, e teve lá o seu afastamento em decorrência disso. Então não adianta ocultar esse tipo de informações, porque isso sim, omissão, ela pode gerar a sua exclusão na investigação social, certo? Então é isso, eu quero só te incentivar. Se você está com algum problema, se você está ansioso, principalmente agora, nesses momentos de quarentena, de pandemia, é natural, né? Tá todo mundo um pouco ansioso, um pouco preocupado, um pouco nervoso, um pouco até mesmo depressivo, né? Ansioso pelo que vem pela frente. Não hesite em continuar. Não é sinal de fraqueza em forma alguma. Pelo contrário, você para a carreira policial você precisa ser prudente. Então, é necessário que você tenha alguns medos e algumas angústias. Inclusive a questão, por exemplo, das fobias. Eu tive lá um certo problema. Durante meu curso de formação, eu me lembro bem, nós tivemos um momento no curso de formação, no meu último curso, né, não no anterior que eu fiz, em que nós fizemos uma tal de uma Casa da Fumaça. Nós entramos lá na Casa da Fumaça e era uma casa completamente escura, onde nós fazíamos lá uma simulação de resgate, né, que é utilizado em cursos de bombeiros, em cursos de carreiras policiais, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, enfim, todo mundo faz esse tipo de experiência porque você tem que estar habilitado para vivenciar uma experiência de caso de incêndio. E eu me lembro que, nesse caso, era uma situação que infringia diretamente num medo particular, que é o medo da escuridão e o medo do locais fechados. Então eu tenho uma certa dificuldade com isso, de fato, e eu não minto, de forma alguma. E isso gerou um problema lá no meu curso de formação. Fui lá e eu não consegui executar a prática até o fim neste módulo. Porém, eu depois retornei e consegui executar o mínimo que era o necessário para passar nesta atividade. Então, é isso que eu deixo como dica. Enfrente seus medos, se você tem algum medo, alguma ansiedade, alguma depressão. Procure ajuda, não hesite, caso necessário, sua ajuda profissional. Indicar que você use medicações, alguma coisa do gênero. Se for possível resolver de outra forma, mais natural, mais alternativa, né, como atividade física, mudança de rotina, resolva dessa forma. No contrário, faça o que for necessário para que você fique bem de saúde. E não tenha medo de seguir em frente com o seu projeto de carreira policial, porque isso de fato não vai ser um motivo para sua eliminação no concurso. É isso, guerreiro. Espero ter tirado a sua dúvida. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar comentário aqui embaixo ou entrar para o nosso grupo de estudos lá. A gente conversa melhor através do Telegram, que é muito mais fácil para nós. Certo, guerreiro? Segue firme na caminhada. Não esquece que vai passar tudo isso aí que está acontecendo e que em breve os concursos voltam e já estão aí, né? Estamos aí com o DPEM Paraná essa semana, é isso? Teve divulgação do DPEM Paraná, que é o Departamento Penitenciário do Paraná, divulgando, além do DPEM Federal, que está aberto, além da Polícia Civil do Paraná, que está aberto. Então nós temos aí, somando esses 3 editais, quase 2.000 vagas. Ainda descobri essa semana que em breve nós vamos ter aí AGP em Alagoas e Agente Penitenciário de Minas Gerais. Fora infinidade de concursos aí Brasil afora, que nunca vão parar, né? Pelo contrário, pode até reduzir agora pós-crise, né? Pós-pandemia, melhor dizendo, mas nunca vão parar.
e segue em frente que vale muito a pena. Força, guerreiro!